Histologia vegetal, esse é o papo da questão 15 da URGS 2020, questãozinha, cara, que caracteriza bem o que eu falo para vocês a respeito do estudo da botânica. Cara, estudem botânica da seguinte forma, pega um basicão, pega um resumão, lê, vai ali, ó, né, reconhecendo, aprimorando ali o vocabulário, aquele princípio basicão, tá? E aí, cara, depois, um pouco mais para frente, tu já pega um materialzinho um pouco mais específico, beleza? Aí tu já vai ler, já consegue fazer associações. Não vá para um livro específico de botânica, inclusive de zoologia, e tente aprender tudo de uma vez só. Cara, primeiro que você não vai conseguir absorver tudo. Segundo, que vai rolar um desânimo. E aí você deixa a botânica de lado. Você não pode deixar a botânica de lado, porque botânica cai em todas as provas. Todas as provas. Beleza? Então o lance é o seguinte, cara, é chato, a galera não curte, a grande maioria, beleza? Mas é aí que você, filhão, malandrão, aluno do Vitão, vai se dar bem, filho, estudando o que a galera não estuda. Esse é o segredo do concurso, filhão. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. O cara diz o seguinte, ó, no bloco superior abaixo estão listadas características de tecidos vegetais. No inferior estão listados tecidos vegetais, beleza? Então, associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Então, tá aqui bonitinho, 1, 2, 3, 4. E ele tá falando, ó, do esclerênquima, do colênquima e do xilema, beleza? Então, antes de mais nada, vamos aqui dar uma revisadinha desses três tecidos aqui, que a gente caracteriza bem, ok? Importante demais. Lembra que tanto o esclerênquima e o colênquima, eles são caracterizados, ok? Exatamente por serem tecidos de sustentação, beleza? O xilema, ele compõe um tecido de condução. Agora, vale a pena lembrar que nas plantinhas, quando você pensa numa árvore, filho, pensa na árvore lá de 50, 60, às vezes 100 metros, filho, né? Você tem um conjunto de tecidos que sustenta a planta. E aí o xilema ele entra nessa jogada também. Então tome cuidado, tá? Porque até mesmo a casca, né, o suber, tá, ajuda na sustentação da planta. Então assim, a gente fala de tecido de sustentação porque ele é a função praticamente única desses tecidos, beleza? Não é bem assim, mas trabalhe nessa forma, tá? Agora, o xilema, que é o tecido de condução, ele também pode ajudar na sustentação da planta. Maravilha? Agora, falando um pouquinho dos tecidos de sustentação, ó, o esclerênquima, ok? Tá? A gente já tem aqui ó, o termo esclero, tá? Que está relacionado ao esqueleto, beleza? Ele é constituído por células mortas, ok? Ó, células mortas, enquanto o colênquima ele está relacionado às células vivas, beleza? Isso é importante você ir diferenciando. E aí o que acontece? O esclerênquima, né, ele tem as células mortas e elas são lignificadas, ok? No caso do colênquima, né, você tem os tecidos, né, no caso as células, com um reforço considerável de celulose. Então a parede ela é mais espessa, tá? E aí o que acontece? O clorênquima, né, como ele tem as células são vivas, né, tem esse espessamento da celulose, ele também está associado a células mais jovens, ok? Células mais jovens. Maravilha? E enquanto, né, o esclerênquima, ele não vai estar associado, ele vai estar associado já às células, né, mais adultas e que, cara, dificilmente vão sofrer, né, um alongamento ou uma divisão, qualquer coisa parecida. O clorênquima, ele ainda tem uma capacidade, inclusive, de se tornar células indiferenciadas e auxiliar na cicatrização de alguns outros tecidos. Bacana? E aí o que acontece? O esclerênquima, tá? A gente tem até a divisão, eu acho também já aí, a gente já foge bastante da nossa brincadeira aqui, dos tipos de células do esclerênquima, aí você falar das fibras, das esclerídeos, ok? Então essas células, tá?
ela, principalmente quando a gente fala do nosso queridíssimo, das nossas queridíssimas fibras, né? E principalmente na parte econômica, que a gente tem até mesmo o esclerênquima originando o linho, né? O linho que a gente comercializa tanto aí, né? Então, um papo bem bacana que a gente pode associar. E aí, cara, quando você pensa também no clorênquima, por, né, ser um pouco mais flexível, né, relacionando aqui as células jovens, ao mais flexível, você pode estar associando aí também aos movimentos da folha, né, até mesmo do caule, ok? Mas sem quebrar esse caule, sem cair a folha, devido aí, né, a essa capacidade de sustentação do clorênquima, ok? E o esclerênquima eu gosto muito de associar também, né, a função de sustentação dos tecidos de condução. Então a gente tem uma relação bem íntima, tá, do esclerênquima com o xilema e o floema, ok? O floema, olha o que acontece, ó, né, quando você tem aqui um feixe líbero-lenhoso, olha que bacana, né? As células, lembra que formam como se fossem caninhos, né? Então, a gente vai falar melhor aqui do xilema daqui a pouquinho. Então, o esclerênquima, as fibras se entrelaçam, dando sustentação, porque você tem que lembrar que esse feixe líbero-lenhoso está correndo exatamente quantos metros, cara? Porra, 10 metros, 20 metros, 100 metros, lá da raiz até o topo da árvore, cara. Tem que ter realmente algo que o sustente e dê aí uma integridade, né, e que não comprometa exatamente a função de condução da seiva. Beleza? Tranquilo? Agora, quando a gente fala do xilema e do floema, lembra que o xilema, tá? E principalmente pensando aqui, ó, já que a gente está falei de árvores de grande porte e tudo mais, pensando nas dicotiledôneas. E olha só que bacana, porque na questão, né, anterior, na questão 14, que está aqui, ó, inclusive, vou deixar o card aqui para vocês, a gente falou da diferença de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Lembra que as plantas, né, principalmente as gimnospermas e as angiospermas dicotiledôneas, elas têm a formação do câmbio, ok? E aí a gente pode falar melhor agora. Eu cheguei a comentar na questão, mas agora a gente vai falar melhor. Porque essas plantas, elas possuem um crescimento secundário. Lembra que o crescimento secundário caracteriza o crescimento diametral. Crescimento longitudinal todas as plantas possuem. A gente relaciona o meristema primário. E o meristema secundário, que está relacionado ao crescimento diametral, ou seja, em diâmetro, ok? Ia ficar mais espessa, né? Tem que juntar lá uma galera para abraçar uma árvore, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, ok? Meu irmão, a gente está relacionando esse crescimento. E quem é responsável por esse crescimento são o que chamamos de câmbios, ok? O câmbio, né, vascular, ok? Vou botar aqui, ó, câmbio vascular, que vai originar sempre para o centro, centro, xilema. Aí, ó, que macete maravilhoso, meu filho. Ok? Então, xilema e para fora o floema. Beleza? Maravilha. E aí, cara, o que acontece? Ó, o câmbio vascular está originando, então, para fora o floema, ok? E para o centro o xilema. Então, aqui para o interior, ó, a gente tem, de fato, o que? Ó, o xilema. Tranquilo? E vale destacar mais uma questãozinha que eu também falei, né? Eu já falei alguma das correções aqui da URGS, mas a questãozinha do Enem, que deu o que falar. Lembra que o cilindro central, que inclusive cumpre essa função que eu falei para vocês, de sustentar a planta, ok? A gente está falando aqui, ó, da meiuca, ó, a zona do agrião também, para quem gosta de futebol, né? Os narradores falam tanto da zona do agrião, ó. O que acontece? O xilema, ele é diferenciado em cerne, que é esse cilindro central, ok? E alburno, ok? Alburno, que é o cilindro mais próximo, ok? Na verdade, é o xilema mais próximo do câmbio vascular, ou seja, ele é o mais novo, ele é o que está ativo. O cerne, ele está inativo e é a madeira comercializada que o cara tanto falou aí na prova do Enem, uma questão bem específica na cara aí do Enem, beleza? E lembra que o xilema, ele conduz a seiva
bruta, ok? Lembra que seiva bruta, que está relacionada ao quê? À água e aos sais, beleza? Então lembra lá que você tem a árvorezinha, né? Aqui está a raiz, aqui está a copa, beleza? Então aqui embaixo que está no solo, ok? A gente tem água e sais compondo a seiva bruta, beleza? E aí lembra, ó, mais um papo classicão, que inclusive a planta ela transpira, lembra que planta transpira, perde água na forma de vapor para conduzir a seiva bruta. Então a seiva bruta é quem vai da raiz para cima, né? Para cima, para cima, xilema aí mais um macete maravilhoso. Beleza? Tranquilo? E lembra que você tem o câmbio da casca, ok? O câmbio da casca. O câmbio da casca é chamado de felogênio também, tá? E lembra, sempre um tecido para fora, sempre um tecido para dentro. Não vou perder muito tempo, porque não está, né, se referindo aqui a esses tecidos, mas só para organizar. Lembra que o câmbio da casca, né, também chamado de felogênio, ok? A gente está falando de quê, galera? Do suber, ok? Deixa eu botar no mesmo padrão, né? Para dentro, né? O feloderma, e para fora, que é a casca propriamente dita, o suber, ok? Então lembra que essa organização ela é comum na galera que tem um meristema secundário, ou seja, tem um crescimento diametral. Então xilema, né? Composto por células mortas, ok? Células mortas, conduz seiva bruta, ok? Vale a pena lembrar, ó, que eu até falei aqui do caninho, ó, que as células do xilema, tem livros no ensino médio que diferenciam, tá? O que a gente chama de elementos de vasos e traqueídes, tá? Alguns livros de ensino médio trazem como se fossem sinônimos, ok? Traqueídes e elemento, ok, de vaso, tá? Então, traqueíde é mais corretamente utilizado para células da pteridófita e da gimnospermas. Lembrem que tecido de condução só surge em quem? Exatamente, né? Nas pteridófitas. Briófita não tem tecido de condução. E nas angiospermas a gente chama de elemento de vaso. Acho muito difícil que isso no ensino médio, né, seja cobrado, mas a prova da URGS tem surpreendido, né, o cidadão aqui. Então, meu irmão, a gente bota tudo bonitão. Beleza? Pronto. Agora a gente vai matar a questãozinha. Beleza? E aqui é assim, gente. Preciso, inclusive, pedir aqui que vocês ajudem se inscrevendo no canal, né, mandando aí para os amigos, ó, fala que aí tem um louco, que meu irmão, o cara pega a questão, faz aí a correção de 10, 15, às vezes me empolga um pouco mais, até demora um pouquinho mais, mas normalmente entre 10 e 15 minutos aí que a gente pega a questão, comenta a questão, porque, galera, a questão ela nunca vai cair da mesma forma. Mas o assunto vai, fi. Histologia vegetal vai vir em breve aí, com toda certeza, tá? Então tem que ficar ligado, vocês precisam estar sempre revisando o conteúdo e esse é o meu objetivo aqui no QBio. Maravilha? Então vamos lá. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. Primeiro ele está falando do esclerênquima, depois aqui ó, do colênquima e xilema. Vamos lendo, ó. Tecido com função de assimilação formado por células clorofiladas, ok? Então, células clorofiladas, a gente está relacionando muito parênquima, tá? Então, aqui não ficou muito bonito, não. Vamos aqui na segunda, tá? Responsável por transportar a seiva bruta. Opa, esse é o papo do xilema, ok? 2, beleza. Aí a gente tem aqui, vamos lá, terceira, tecido de sustentação das plantas formados por células mortas. Então a gente está falando do esclerênquima, ok? E aí tem responsável por transportar a seiva elaborada, aí você tiraria. Aí você fala, pô, Vitão, mas você leu aqui e falou que, pô, aqui não tem células clorofiladas. Galera, lembrem que dos tecidos aqui, ó, eu tenho 2 tecidos mortos, ok? Xilema e esclerênquima, e o clorênquima, que é o único vivo. O cara não botou aqui
exatamente a função, né, adequada a esse cara. Então, provavelmente, o que ele está relacionando aqui, tecido de função de assimilação, né, formado por células clorofiladas, teria que ser o clorênquima aqui, ok? Mas lembrando que ele é um tecido de sustentação, assim como o esclerênquima. Então, a resposta mais adequada é, de fato, a letra E de animal. 3, 1 e 2. Maravilha, galera? Espero que tenham curtido, espero que tenham ajudado. Um forte abraço.